Você irá ouvir pregação e mensagem da Palavra de Deus. Mais uma vez é uma alegria estar com você aqui nessa noite, nessa segunda semana dessa série. Começamos gerando quarta-feira passada, hoje é a segunda, ainda temos a terceira e na quarta semana Deus vai completar aquilo que Ele começou. O que é, pastor? Não sei. Mas eu sei que são coisas grandes que Deus está fazendo aqui nessas semanas. Amém, queridos? Então agradeço mais uma vez aos pastores pela recepção, pelo carinho, e é uma alegria estar aqui. Vamos ler a palavra de Deus. Abra, se você estiver com a Bíblia, se não, acompanhe aqui no telão, segundo livro de Crônicas, capítulo 15. E esse é o tema da mensagem de hoje, dessa série O Poder da Oração. Chaves para uma oração poderosa. Chaves para uma oração poderosa. Segundo Crônicas 15, a partir do versículo 1, diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e este saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele vos se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, seu Deus, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Pule agora para o versículo 7. Versículo 7 diz assim: Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra, e eu abro aspas para mim falar, para que eu fale para você agora, e a vossa oração, amém, querido? Terá recompensa. Agora pule para o versículo 12, que diz assim: Entraram em aliança para buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Eu quero falar sobre as chaves para uma oração poderosa. Aqui num contexto bem rápido, você leu junto comigo, Azarias, um profeta, entregando uma palavra de Deus para Asa, e aqui o contexto é sobre as reformas que Asa precisava fazer, então, naquele momento sobre Israel, e ali essas reformas precisavam ser estabelecidas para que Deus pudesse mais uma vez se manifestar no meio do seu povo. E ele dá algumas orientações nesse início desse capítulo 15, e algumas são bem interessantes, porque Deus, ele fala pelo Espírito através de Azarias, que eles precisavam buscar ao Senhor, porque se eles estivessem com o Senhor, Deus estaria com eles. Quem está aí? Você entende isso? Deus está dizendo o seguinte: quando você me busca, quando você se dispõe, se predispõe a buscar a minha presença, eu estou com você. Aí depois ele diz: mas se vocês se afastarem de Deus, Deus se afastará de vós. E nós estamos falando sobre o poder da oração. E uma das formas mais extraordinárias e poderosas que nós temos de buscar a Deus é através da oração. E no versículo que lemos à frente, o versículo 7, diz o Senhor, através de Azarias: sede fortes. Deus traz uma palavra que é para impactar realmente o povo de Israel e a nossa vida nessa abertura, nessa introdução. Por quê? Porque a força que vem do Senhor é necessária para que enfrentemos a luta que cada um enfrenta no seu dia a dia. Sem essa força você não vai conseguir. Sem essa força, a irmã deu testemunho aqui, ela não conseguiria ver o que Deus fez na vida da avó, na vida daquele rapaz, da mãe daquele rapaz. A força que vem de Deus é necessária. E quando você se fortalece, uma das formas que você tem de se fortalecer é estando aqui nessa noite, recebendo a palavra, adorando o Senhor como já adoramos e orando aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E nós vamos falar de algumas chaves, mas antes, eu quero ainda falar um pouquinho sobre essa introdução. Você lembra do nome do profeta? Azarias. Azarias em hebraico significa Deus me ajudou. E deixa eu dizer uma coisa, uma das maneiras que nós temos de buscar essa ajuda em Deus, do Senhor, é através dessa comunhão que temos em oração ao Senhor. E eu quero profetizar sobre você nessa noite mais uma vez, que naquilo que você precisa, Deus vai te ajudar.
Assim como Azarias foi o profeta, foi aquele quem Deus usou para trazer uma palavra para Asa, e esse nome e tudo na Bíblia tem um apontamento e um significado profético, querido. Não foi por acaso que foi Azarias, Deus me ajuda, Deus me ajudou. Deus estava dizendo, eu vou ajudar vocês se vocês me buscarem. Muitas vezes nós procuramos ajuda em diversas situações, em diversos lugares, em outras fontes, mas a primeira fonte e a inesgotável fonte de poder que nós temos para buscar ajuda é o Senhor. E a oração é essa forma de buscarmos a Deus, de buscarmos essa ajuda, esse auxílio. A oração é a forma de buscarmos a intervenção de Deus nas situações da nossa vida. E eu te faço uma pergunta hoje, nessa jornada de 4 semanas. Existem áreas que você precisa da intervenção de Deus? Eu preciso da intervenção de Deus. Eu estou aqui, eu estou ministrando, mas eu também sou alguém que recebe essa palavra e essas semanas que nós estamos nesse propósito. Eu chamo isso de uma caminhada de fé. Nós estamos numa caminhada de 4 semanas ativando a nossa fé através daquilo que o Senhor estabeleceu como uma forma de nós nos relacionarmos com Ele, que é a oração. Então eu preciso que Deus intervenha na terra em áreas da minha vida. Eu sei que você também precisa. E pode ter certeza, querido, que a oração é uma das maiores fontes de poder disponíveis em todo o universo. Porque com uma oração, através da manifestação da sua fé, orando, porque quem ora já manifesta a fé, amém? Porque pensa comigo no aspecto da oração. Não aqui na igreja, porque aqui você está orando a Deus, claro, mas tem pessoas, nós estamos em uma unidade de fé, uma fé coletiva, corporativa, mas quando você está em casa, entra no seu quarto em secreto, como o Senhor diz, fecha a porta do seu quarto e ora. Aí você começa a falar com Deus, Senhor, eu estou aqui nessa noite para pedir a Tua bênção sobre a minha vida, eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Você está falando com alguém que você não vê, sim ou não? Você não vê Deus. Mas você sabe que Deus te ouve. Isso é fé. Talvez alguns estejam aqui dizendo, mas eu não sei se a minha fé é suficiente. Se você conhece esse Deus e você fala com Ele, essa fé é suficiente para que você veja os resultados da oração acontecendo na sua vida. Desde as menores coisas até as grandes manifestações que o Senhor pode fazer. Então, o fato de nós orarmos, o fato de nós entrarmos no mundo espiritual através da nossa oração, mesmo sendo pessoas comuns, porque nós somos pessoas comuns, porém, o fato de nós orarmos, isso libera um poder extraordinário. Quando você ora pela tua família, quando você ora por uma pessoa que está enferma, ali há uma liberação de poder. Você é o canal, mas Deus é a fonte dessa liberação de poder. E quando nós vemos nesse texto, Azarias, Deus me ajudou. Deus está aqui nessa noite dizendo, eu vou te ajudar nessa história. Eu vou ajudar você. Vire para quem está próximo a você e diga, Deus vai te ajudar. E hoje Deus está te ajudando mais um pouco. É isso, querido. Deus nos ajuda. Ele nos ajuda. Nós, quando falamos de oração, normalmente a gente pensa que oração é só pedir. Oração é muito mais do que pedir. Tem, pelo menos, a gente coloca no nosso livro, que a gente lançou em 2016 sobre oração, pelo menos 10 tipos de oração, não vou falar sobre eles hoje, mas pedir é uma das maneiras que nós temos de manifestar a nossa oração, mas existem vários outros tipos, mas o Senhor nessa noite, Ele começa a dizer para você o seguinte, eu vou te ajudar, Azarias, Deus me ajuda. E eu quero ler um outro texto com você que vai aparecer aqui também no telão, você pode acompanhar, de Êxodo 17. O livro de Êxodo, capítulo 17, são do versículo 10 até o versículo 13. Diz assim a palavra poderosa do Senhor. E fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, os amalequitas. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, ao monte. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. E Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo
a fio de espada. Queridos, essa passagem fala da intercessão de Moisés. Moisés estava no monte enquanto Josué estava guerreando contra os amalequitas. E quando Moisés estava no monte e levantava as mãos para interceder, o povo alcançava a vitória sobre os amalequitas. Josué, junto com um exército ainda despreparado de Israel, um exército novo, mas enquanto havia intercessão e o levantar das mãos de Moisés orando, porque ali não era uma guerra de pessoas, era uma guerra de deuses, era uma guerra de altares, e ali enquanto Moisés orava, o povo prevalecia. Só que em determinado momento Moisés cansou. Quantos muitas vezes ficam cansados com a guerra e durante as suas orações? Quantos ficam cansados de orar, anos e anos e não estão vendo talvez o resultado? Só aqueles que são sinceros. Muitas vezes, irmãos, cansa. Só que quando nós paramos de orar, quando nós paramos de buscar e interceder e clamar e colocar a nossa vida diante de Deus, os amalequitas começam a prevalecer. Porque foi isso que aconteceu quando Moisés abaixava as suas mãos. E aí eles precisavam fazer alguma coisa. Por quê? Porque aquela oração de Moisés, aquele posicionamento, grave essa palavra, eu gosto muito dela, posicionamento. O posicionamento de Moisés, aquela dinâmica de oração de Moisés, liberava o poder de Deus sobre o exército de Israel. Assim também é com você. A dinâmica da sua oração, o seu posicionamento em buscar ao Senhor, em buscar a presença de Deus, faz a diferença na batalha que você está travando. Faz a diferença quando você está aqui e você recebe a ministração da sua liderança, dos seus pastores, como você está recebendo, como você tem recebido, faz a diferença. Agora, quando você se cansa, e é cansativo, irmãos, guerrear não é fácil, orar não é fácil, orar por um povo, orar por uma família, orar por um marido, orar por um filho, orar por alguém que está enfermo, orar por um filho que está afastado ou nas drogas, ou por uma esposa, não é fácil, ou por uma avó, ou pela mãe ou pelo pai, muitas vezes é cansativo e as suas mãos abaixam, você pode esmorecer, mas aqui nós encontramos alguns segredos fundamentais, ainda não estou nas chaves, já vou chegar nelas, mas alguns segredos, porque Moisés precisava de ajuda. Então o que eles fizeram? As mãos cansadas de Moisés precisavam de ajuda. Primeira coisa, eles pegaram uma pedra. Eles pegaram uma pedra para apoiar Moisés. Moisés, você sabe, é uma tipificação de Jesus como libertador, porque Moisés libertou o povo de Israel do Egito, das mãos de Faraó, depois de mais de 400 anos de escravidão. Então ele tipifica Jesus que veio nos libertar, Faraó tipifica Satanás, Jesus veio nos libertar das trevas, e a Bíblia fala que ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deixa eu te falar rapidamente, abrir um parênteses aqui, sobre a diferença de império e reino. Império se caracteriza por subjugar um outro povo ou povos pela força, violência e intimidação. Reino se caracteriza pelo cuidado do rei com relação ao seu povo. Então, toda vez que você vê o Império Romano, o Império Persa e tantos outros que surgiram, Império Otomano e etc., são nações, países que conquistaram outros povos, outras nações, pela intimidação e por empregarem a força. E muitas vezes até escravizarem esse país. O reino cuida, o rei cuida. Você vê Davi, por exemplo, ele recebia no palácio, ele recebia o povo para tratar das questões do povo. Por quê? Porque a função do rei é cuidar. Quando você sai do império, das trevas, onde você era escravizado, era intimidado, estava preso e aprisionado pela força e vai para o reino, você sai de um jugo e entra na liberdade, na paz, que não tem um entendimento natural, humano, para que se explique, como a Bíblia diz, mas você entra sobre o cuidado do rei. Quem está aí? Você está sobre o cuidado do rei. E quem está sobre o cuidado do rei pode ter certeza, vai passar pela sua jornada aqui, diariamente, tendo o apoio do rei, a direção do rei, a proteção do rei, a cobertura do rei para completar o seu destino profético. Voltando para a nossa palavra, Moisés estava cansado e foi colocado sobre uma pedra. A pedra ofereceu segurança para Moisés. E eu quero fazer uma analogia dessa pedra que sustentou Moisés,
com a rocha, com a pedra fundamental que sustenta a nossa vida, que é Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele é a pedra fundamental da sua igreja, da nossa vida, melhor dizendo. Ele é a pedra que nos dá apoio para que a gente não caia no meio da intercessão e da batalha contra os amalequitas. Pastor Luiz, quem são os amalequitas? Eu não sei para você. Para uns representam uma área da sua vida, para outras situações. Mas você precisa dessa pedra que é Jesus. Não tente fundamentar, apoiar a sua vida naquilo que não vai te sustentar no momento difícil. O que te sustenta é a presença do Senhor, é estar na presença do Senhor. E Ele é colocado sobre a pedra, e a pedra é Jesus, é a rocha que sustenta a sua igreja. Sem Jesus, nós não temos fundamento para interceder. E para continuar intercedendo, mesmo quando nós ficamos cansados, fadigados. E depois vem Arão e Ur. Arão e Ur, um segura de um lado, o outro segura do outro, para Moisés continuar intercedendo. E isso aqui, querido, mostra a importância de nós estarmos juntos aqui. A importância que é de estarmos na casa de Deus, congregando na presença de Deus, porque quando você estiver cansado, alguém vai ajudar e vai segurar a tua mão. Quando você não aguentar mais, vai ficar um de um lado e outro do outro, e vai orar por você enquanto você está orando pela tua família. E você vai chegar aqui às quartas, aos domingos, e nas reuniões, e no culto das primícias, e nas atividades da igreja, e você vai encontrar alguém, um Arão e um Ur, que vai sustentar você em oração, que vai segurar o teu braço. E se você está cansado nessa noite, eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, seja renovado, que haja um renovo do teu vigor físico, que haja um renovo do teu vigor emocional, da tua força emocional, e também um vigor no teu espírito, para que você hoje seja renovado no corpo, na alma e no espírito. E como Moisés, continue orando pela tua casa, continue orando pela sua família. Por quê? Porque, como lemos lá no início, no segundo livro de Crônicas, existe recompensa para a sua oração, existe recompensa para a sua obra. Qual foi a recompensa para Moisés? Josué, guerreando contra os amalequitas, derrotou os amalequitas a fio de espada. E eu quero profetizar, quem crê em palavra profética, levanta a mão e recebe. Eu quero profetizar hoje a derrota desses amalequitas na sua vida. Eu quero profetizar hoje a derrota dos amalequitas na tua casa. Eu quero profetizar a derrota dos amalequitas da tua família. Eu quero profetizar a queda de todos os amalequitas que têm impedido o avançar da tua vida para conquistar Canaã. Ali era o início da conquista de Canaã. Que caiam os amalequitas nessa noite e que as portas se abram para ti, em nome do Senhor Jesus. Quem crê recebe, diga: eu creio, eu recebo e eu concordo, e aplauda bem forte a esse Deus, porque é Ele quem nos garante a vitória. Uou! Aleluia! Querido, quando eu vejo Deus agindo na palavra, eu falo: uau, esse Deus é demais. Porque Ele usa um homem com as mãos levantadas já de idade para derrotar um exército inteiro com outro exército que não tinha experiência em guerra. É isso que Deus faz. Pastor, não sei nada. Eu também não sei, mas Deus sabe, então fique tranquilo que Ele é contigo. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de Moisés, e Ele nos entrega chaves. Deus vai nos entregar 8 chaves nessa noite. Poderiam ser 10, poderiam ser 12. Alguns vão ministrar talvez um dia que eu vou falar 10 chaves para uma oração poderosa. Hoje Deus me entregou 8. E eu quero entregá-las para você, porque eu já recebi, eu vou usar, mas eu quero que você use junto comigo. E dentro disso tudo que temos falado, a primeira chave para uma oração poderosa é a chave da obediência. Obedeça a Deus, ainda que pareça uma loucura. Porque toda obediência gera como resultado o milagre. Quem está aí, diga amém. A obediência é fundamental, só que para obedecer você precisa ouvir a Deus. Escute, não adianta você orar fora da vontade de Deus. Você precisa ouvir a Deus. Orar, isso é interessante que eu vou falar. Alguns podem não entender no início, mas depois do Espírito vai te dar o entendimento. Orar também é ouvir a Deus. A gente acha que orar é só falar. Falar. Só que a oração, como eu disse semana passada, é uma via de mão dupla. Ela vai e depois, irmãos, ela volta.
E ela volta com a resposta, ela volta com os sinais, mas ela também volta com a direção. Muitas vezes nós estamos orando e Deus, Ele traz uma nova direção para nós orarmos. Orar também é ouvir a Deus. Então você precisa ouvir a Deus para orar de acordo com a vontade de Deus. E como é que eu sei a vontade de Deus? Bom, primeira forma de você saber a vontade de Deus é conhecendo a palavra. Primeira forma. Segundo, Deus vai te dando palavras rema, palavras reveladas, Ele vai mostrando a você o que Ele quer de você. E você também precisa ter, nesse primeiro ponto, entre obedecer e ouvir a Deus, a motivação correta. Tem coisas que nós estamos orando, mas qual é a motivação para isso que eu estou pedindo? Orar é obedecer. A primeira chave para uma oração poderosa é obedecer e ouvir a Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de princípios, diga amém. Deus, Ele muda estratégias, mas Ele não muda princípios. Quem entendeu? Princípios são imutáveis, estratégias são variáveis. Por exemplo, Paulo, quando escrevia as cartas para a igreja, ele não tinha um WhatsApp. Eu tenho certeza que ele gostaria de ter. Seria muito mais rápido do que escrever uma carta naqueles lugares escuros, até de prisões, e enviar para alguém, que enviava para alguém, que enviava para alguém, que chegava até a igreja. E demorava para chegar. Se ele tivesse um WhatsApp, ele mandava uma carta para Corinto, exortava Corinto em 2 minutos. O que é isso? É uma estratégia, mas o princípio é o mesmo. Então, às vezes, você recebe um WhatsApp da igreja, um WhatsApp do pastor, trazendo uma palavra a alguém, levando para você uma mensagem de Deus, e Deus está usando aquilo ali. Às vezes você recebe um vídeo de uma pregação, ou você está em casa, está em algum lugar, você abre o vídeo no site aqui da sua igreja, e você ouve a palavra de Deus. Paulo não tinha isso. Por quê? Porque a estratégia era carta, hoje a estratégia é o WhatsApp, quase não se manda mais carta. Você entende essa analogia? Estratégia e princípio? Princípio Deus não muda. Estratégia Ele muda. O celular, né? Como é que era o celular há 20 anos atrás? Era do tamanho desse microfone que eu estou usando aqui. Era o tijolão. Quantos tiveram tijolão? Denunciei a idade, o tijolão. Aquele tijolão que botava aqui na cintura enorme, todo mundo sabia que você tinha celular. Aliás, antes o celular tinha o bip, né? O bip e depois o teletrim. Né, que você ligava para uma central e dizia lá na central, minha mãe mandava para mim, eu era adolescente, ela mandava no bip para mim, aonde você está? Tinha que achar um orelhão rápido para dizer onde eu estava. Hoje em dia a gente usa o celular, tem um computador, tem tudo. Isso reflete bem o que eu quero dizer para você de estratégia e princípio. As estratégias mudam, as formas mudam, mas princípios não são mutáveis, eles são imutáveis e Deus nunca vai mudar. E Ele diz uma coisa que não tem como, é que se eu quero ser bem sucedido na minha vida, eu preciso ser obediente. Essa é a chave, a obediência para que eu possa ouvir a voz de Deus. A segunda chave para a oração poderosa, não faça concessões. Pecado é pecado, o que é errado é errado, o que é certo é certo. Quem está aí? Não adianta fazer concessão, não, eu estou orando, mas eu vou dar um jeitinho aqui. Querido, Deus não precisa de jeitinho. Eu sei que alguns dizem que Deus é brasileiro, para mim, tenho que Deus não é brasileiro. Porque Deus não é Deus de jeitinho. E a gente tem aqui no Brasil o jeitinho brasileiro para resolver as coisas, infelizmente. Deus, Ele não dá jeitinho, Deus, Ele estabelece um princípio e Ele não faz concessões. Lembra do texto de introdução? Que é o que são os textos que fundamentaram esses pontos aqui. Deus falou, se vocês me buscarem, vocês vão achar. Se vocês se afastarem de mim, eu vou me afastar de vocês. Não faça concessão. Não negocie com o diabo. Lembra quando Moisés foi até Faraó? E Faraó tentou negociar. Tudo bem, vocês podem ir, mas deixa os velhos. Podem ir, mas deixa... E Moisés não negociou com Faraó. Não adianta fazer concessão se você quer realmente que através da sua oração você veja o poder de Deus se manifestar. Que através da sua oração você veja milagres acontecerem. Querido, eu tenho para mim que nesses últimos tempos Deus quer voltar a trazer milagres extraordinários através de nós. Não é mais tempo só de andarmos por aí normalmente, naturalmente, é para andarmos sobrenaturalmente. Ou seja, você vê alguém enfermo, ore por ele. Pastor, e se ele não for curado? Não tem problema, ore. Por quê? Porque quem cura não é você.
Pastor, mas como é que eu vou ficar se orar e ele não for curado? Querido, não se preocupe com a sua reputação em relação a isso. Porque eu não curo ninguém, você não cura ninguém. O poder só tem uma fonte, eu sou canal. Se Deus quiser, Ele vai fazer através de mim. Então eu creio que nesses últimos tempos, Deus quer usar homens e mulheres que não fazem concessões. Essa é a segunda chave. Não negocie. É princípio, permaneça. Está na palavra, é para mim, é para você, ponto. Quem está aí? Vira para quem está perto de você. Diga assim, Deus quer te usar poderosamente, mas não faça concessões. Terceira chave para uma oração poderosa. Recuse-se a desistir. Uau. Recuse-se a desistir. Desistir não é uma opção. Vira para o teu irmão aí do lado e diga para ele, desistir não é uma opção. Não é. Quando vier o sentimento de desistir, você vai se recusar a dar voz para ele. Se Moisés tivesse desistido porque estava cansado, os amalequitas teriam prevalecido. Se Jesus tivesse desistido quando estava indo para a cruz, porque Jesus orou ao Pai e ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, nós não estaríamos aqui? Se tantos homens e mulheres tivessem desistido, eles não estariam na Bíblia, mesmo enfrentando as lutas que enfrentaram. Desistir não é uma opção. Se recuse a desistir. Ainda que pareça impossível, quando é impossível é aí que fica bom. Porque é aí que Deus entra. Quando eu paro de tentar resolver do meu jeito, aí é que Deus vai e faz. Claro que você precisa da direção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está em guerras e entra em guerras que não era para você entrar. Então você tem que saber a direção do Senhor. Pedir ao Espírito Santo a direção daquilo que você vai fazer, daquilo que você tem que fazer. Mas desistir não é uma opção. Eu quero declarar sobre a tua vida. E enquanto a gente está aqui ministrando, o Senhor tem falado ao meu coração algumas coisas. E uma delas é que tem pessoas que estão hoje aqui abatidas. E o Senhor está querendo dizer para você, exatamente, especificamente para você que está abatido, abatida aqui nessa noite, que hoje Ele vai te levantar, e Ele vai renovar a tua força, e você não vai mais caminhar, você vai correr a partir de agora, e você vai correr e não vai se cansar, porque o Senhor está dizendo, não desista, recuse-se a desistir, em nome de Jesus, aleluia. A quarta chave é melhor, é isso, a quarta chave para uma oração poderosa, seja grato, é a gratidão. Sabe por quê, irmãos? Quando falamos de oração, principalmente quem atua no ministério de oração de intercessão, nós falamos de pessoas que estão orando, a maioria das pessoas buscando por algo, orando por algo. E quando demora, ou quando não conseguem, ou quando não era um propósito, ou quando ainda não é o momento, escute, parênteses, Deus ele vai te dar o milagre, Ele vai te dar o novo, o vinho novo, se você estiver preparado para receber. Vinho novo em odre velho, rompe o odre e se perde o vinho. Deus só vai te dar certas bênçãos quando você, principalmente, se você precisa ser tratado em alguma área, quando você for tratado e estiver preparado para receber. Sabe por quê? Deus não desperdiça nada. Tem bênção que Deus vai te dar. Tem milagre que vai acontecer, mas talvez ainda não seja o momento. Por quê? Eu tenho que estar preparado para receber. O odre tem que estar novo. Quem está entendendo, diga amém. Quem está aí, dá um glória a Deus para saber que você está aí. Porque o odre novo está pronto. Agora ele recebe o novo de Deus. Só que existem muitos odres no nosso meio que ainda estão ainda velhos. Precisam ser tratados, renovados. Deus está renovando odres aqui nessas quartas-feiras. Deus está renovando vidas aqui. E talvez aquilo que ia demorar 50 anos para você conquistar, você vai conquistar em 5 dias, 5 semanas, 5 meses, bem mais rápido do que antes. Quem está aí, diga glória a Deus. E a gratidão é fundamental, irmãos. Ser grato a Deus pelo aquilo que Ele já fez. Ser grato a Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer, que se eu abrisse aqui a oportunidade para o microfone, todo mundo ia dar um testemunho. Você tem pelo menos um testemunho de milagre que Deus já fez na tua vida até hoje? Claro! Talvez para alguns aqui o casamento seja um milagre.
Talvez para alguns aqui seja um milagre da pastor, eu já tive vários, com certeza. Então, ao invés de muitas vezes reclamar por aquilo que ainda não veio, use a chave da gratidão. Porque essa quarta chave é fundamental, porque a gratidão, através do louvor, da adoração, ela exalta a Deus. Agora, a murmuração, a reclamação, ela oferece ferramentas ao diabo, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta é espiritual. Tudo que ele puder pegar para tentar te acusar, ele vai pegar. E a murmuração é uma das situações que ele gosta muito de usar. Seja grato. Seja grato pelo que você já conquistou até agora. Seja grato pelo lugar que você está aqui, nessa noite, a casa de Deus, congregando, pelo dia que Deus mudou a tua vida e tem mudado em cada reunião que você participa. Seja grato a Deus. Esse é um exercício que abre portas, esse é um exercício que traz e faz da nossa oração poderosa. A quinta chave, vamos adiantar aqui mais um pouquinho, não seja egoísta. Oração não é só pedir, pastor. A gente fala isso. Oração não é só pedir. Oração também é a oração de contemplação, por exemplo, quando você entra na presença de Deus. A intercessão, o que é intercessão? Um pouquinho diferente da oração. A intercessão é quando você se coloca em oração, se coloca no lugar de alguém, intercedendo por alguém. O egoísmo, irmãos, muitas vezes, ele impede você de viver aquilo que Deus tem, porque você só quer viver para você. Por que você quer prosperar financeiramente? Porque eu quero ficar rico, mas também para sustentar a obra de Deus. Mas também para semear na vida de pessoas. Mas também para que você seja instrumento para a sua casa, para a sua família. Avalie o teu coração. A sinceridade, que é a sexta chave, também abre portas na nossa vida. Como assim sinceridade? Querido, Deus não se impressiona com o seu vocabulário de oração. Quem está aí? Deus se impressiona com o teu coração. Deus não se impressiona com a eloquência da sua oração. Deus se impressiona com o quebrantamento da tua alma diante dele. A Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era perfeito? Muito pelo contrário, porque Davi era falho como eu sou e você também é. Só que quando Davi pecava e errava, ele se colocava com sinceridade diante de Deus, se arrependia, rasgava a alma dele na presença de Deus. A sinceridade diante do Senhor na nossa oração, ela é uma chave que abre portas. Já recebemos 6 chaves, tem mais uma, eu estou correndo um pouquinho mais para acabar hoje na hora. Passei um pouquinho semana passada. Vamos para a 7ª chave. 7ª chave, para que você tenha uma oração poderosa. Ore a palavra de Deus. Aprenda a orar a palavra. Como assim, pastor Luiz? Querido, quando a gente ora a palavra, a gente já começa a oração com a resposta. Você entende isso? Porque quando você ora a palavra, já está ali. A Bíblia diz que Deus não pode negar a sua palavra. Ele não vai negar a sua palavra. Então, quando você declara a palavra dele sobre uma situação, quando você ora, declara a Bíblia sobre as suas lutas, você já começa a orar com a resposta. Então, é apenas uma questão de tempo de você ver o resultado. Grava isso aí. Orar a palavra já é começar a oração com a resposta. Por exemplo, quando você ora por alguém, quando você está orando por uma pessoa que está com uma situação, uma dificuldade, declare sobre ela a palavra do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz em Isaías 53 que ele já levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Declara essa palavra: Senhor, eu oro por essa vida que está enferma. A Bíblia diz que o Senhor já levou as nossas enfermidades. Pai, eu declaro que ela está curada em nome de Jesus, e que no tempo propício essa cura vai acontecer, vai se manifestar. Orar a palavra. Você quer saber de uma coisa? Quando você ora a palavra, além de você já começar com a resposta, você está praticando uma das formas mais poderosas que você tem de, no mundo espiritual, você tocar no mundo espiritual e ver um movimento no mundo espiritual. Por quê? Porque
a palavra de Deus foi a forma que Jesus, Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 também se encontra esse texto, foi a forma que Jesus confrontou Satanás, quando ele voltou de uma consagração. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de oração, a gente fala de mundo espiritual também, de guerra espiritual. Lucas 4, Mateus 4, Jesus estava voltando de um tempo de consagração, 40 dias de jejum. Diz que ele teve fome. E quando ele volta, o primeiro ser que se apresenta a ele na volta dele é o diabo. E o que ele faz? Ele tenta Jesus. Ele começa a tentar o Senhor para tirar tudo aquilo que Jesus havia conquistado. Querido, entenda uma coisa, se Jesus precisou tirar um tempo de consagração, de oração, de jejum, ele se consagrou, o que dirá eu e você? E se o próprio Jesus, ao retornar de um momento de consagração tão poderoso, o diabo chegou na presença dele. Quem está aí? Você acha que muitas vezes o inimigo também não tenta chegar na nossa presença para tirar a nossa bênção? Isso é uma batalha espiritual, e oração é guerrear espiritualmente. Existe um tipo de oração que é uma intercessão de guerra que você precisa fazer. E uma forma de você vencer o inimigo, a forma é através da palavra de Deus, é orar a palavra de Deus, é responder às afrontas com a palavra de Deus. Diga assim, a palavra de Deus é poderosa. E eu vou usá-la, essa espada, para derrotar os amalequitas. Aleluia! E a oitava chave, tenha expectativas. E eu vou explicar, porque eu quero ficar uns minutos nesse último ponto aqui. Expectativa. A expectativa é fundamental para que você veja o que Deus vai fazer na tua vida. Quando você sai da sua casa e vem para a igreja, quarta-feira, domingo, saia da sua casa com uma expectativa no teu coração. Hoje algo vai acontecer. Por quê? Porque talvez hoje seja o dia. Talvez hoje seja realmente o dia que Deus separou para aquele milagre. Talvez hoje seja o dia que você vai chegar e vai ver a tua casa completamente transformada. Talvez hoje seja o dia da tua cura. Com a permissão dos pastores, hoje eu quero orar por pessoas enfermas e declarar a tua cura, porque talvez hoje seja o dia que Deus vai manifestar o poder dele de uma forma extraordinária, mas o teu coração precisa estar ardendo em expectativa. E na palavra de Deus nós encontramos uma mulher que muito do que aconteceu com ela foi em razão da sua expectativa. Abra a Bíblia, ou leia aqui no telão, se você traz a Bíblia, em Marcos capítulo 5, e eu vou ler do 25 até o 34. Marcos 5, de 25 a 34, diz assim: Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo o que possuía sem nada aproveitar, gastou todo o dinheiro dela. Indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente eu tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo que de si mesmo saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam seus discípulos: vejo que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou, mas ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia de que havia acontecido com ela, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Eu acho essa passagem tremenda. Sabe por quê? Essa mulher, você leu comigo que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Ela passou 12 anos com uma hemorragia. Querido, 12 anos sangrando, sem parar. 12 anos, essa mulher estava provavelmente fraca, fisicamente fraca, anêmica, com outros problemas de saúde, imunidade baixa. Ela não devia nem ter mais força física e emocional para lidar com o que ela estava lidando. Só que ela foi determinada, ela ouviu falar que Jesus estava passando. Ela ouviu falar que estava tendo uma série de oração ali na igreja em Jacarepaguá. Ela ouviu falar que alguma coisa estava diferente, estava acontecendo ali.
E ela não viu as dificuldades, ela não viu a fraqueza dela, ela não olhou para o dinheiro que ela não tinha mais. Ela foi determinada e ela gerou no coração dela uma expectativa. Porque tem um outro texto que fala da mesma passagem de Mateus 9, o 20 e o 21, que fala assim, no 20 diz que ela tocou a orla das vestes do Senhor, diferente daqui de Marcos, que diz que ela tocou a roupa, a veste. Aqui em Mateus diz que ela tocou a orla, eu já vou falar sobre isso. E o 21 diz que ela dizia consigo mesma, se eu somente tocar o manto, ficarei curada. Ela dizia consigo mesma, aqui na minha versão da Ara tem exatamente assim, dizia consigo mesma. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava profetizando para ela mesma. Ela tinha uma expectativa, não, eu vou lá, e se eu tocar eu vou ser curada. Ela dizia para ela mesma, você está entendendo o poder da expectativa? E aí, querido, a gente precisa entender algumas coisas aqui. Expectativa significa a condição de quem espera que algo aconteça. Definição, uma das, é a condição de quem espera algo acontecer. Então, qual é a expectativa do servo de Deus, do crente? Qual é a tua expectativa? A tua expectativa, a tua maneira de vir aqui é o seguinte, eu espero que hoje eu vou à igreja e algo vai acontecer. Hoje algo vai acontecer em mim, hoje algo vai acontecer em mim e através de mim. Quem está aí? Você tem essa expectativa no teu coração? Talvez você não tenha chegado com ela, mas eu oro e profetizo que isso seja ativado e gerado no teu coração, porque daqui a alguns minutos a gente já vai orar, e você tem que orar com a expectativa, ou seja, algo vai acontecer e já está acontecendo hoje aqui nesse lugar. E ela tocou a orla das vestes, do manto que Jesus usava. E aí Jesus diz, de mim saiu o poder. O Novo Testamento está em grego e essa palavra grega é a palavra dunamis, que significa poder sobrenatural. Ou tem um sentido para designar o milagre. Então, quando ela toca na orla das vestes de Jesus, ela sente o dunamis, o poder sobrenatural. O milagre saindo de Jesus e entrando nela. Eu não sei se você já pegou no espírito, já está começando a arder essa expectativa maior no teu coração. Porque quando você toca na orla do Senhor, quando você toca nele, sai o milagre dele, sai o dunamis dele, e impacta o teu coração, e vai na tua área de necessidade e muda essa área. E que esse dunamis flua na tua vida hoje. E quando a gente fala dessa mulher, dessa expectativa que ela estava, nós falamos de 8 chaves. E chave serve para quê? Para abrir porta de casa, porta do carro, porta da loja. Chave serve para abrir portas. Deus nos entrega 8 chaves hoje, para que a gente, através da oração, a gente veja as portas que Ele tem colocadas para nós, e a gente abra essas portas. Portas de cura, portas de milagre, portas de renovo, portas de restauração, portas que trazem as respostas, portas que do outro lado nós encontramos o vinho novo, e o odre novo já sendo preparado para que esse vinho seja derramado em nós. Você sabe que quando ela tocou na orla das vestes, o judeu ele usa um manto, hoje é o talite, não sei quantos já viram um talite, e na orla desse manto, e lá em Israel, por exemplo, quem já foi, os judeus eles costumam usar por baixo de uma blusa, uma outra blusa que tem os fios pendurados, e são 613 fios, que na contagem são as 613 leis de Moisés, 613 leis da Torá. Os 10 mandamentos de Moisés são um resumo dessas 613 leis. E eles usam aqueles fios, ao todo 613. Eu nunca parei para contar, mas eu acredito que tem os 613. Eu trouxe alguns talites de lá, e realmente é muito interessante a forma como eles fazem aquilo, para lembrar da palavra de Deus. Eu não sei se você já pegou no teu espírito, mas quando ela toca, e em Mateus diz, na orla, ela toca na palavra. E a Bíblia diz que Jesus é o verbo. E quando ela toca na palavra que levava a palavra... Uau, hein? O poder flui. O milagre flui. E ali ela é curada. E assim vai ser com a tua vida nessa noite. Nós falamos de 8 chaves, eu já estou encerrando, vamos orar. Nós falamos de 8 chaves, e eu observei no início desse ano, de 2018, que algumas coisas na Bíblia a gente tem que pesquisar e procurar
algum entendimento, muitas vezes profético, algo que Deus quer mostrar, que está ali às vezes escondido. E o número 8, que eles chamam de letra 8 em hebraico, tem um simbolismo de uma porta, tem um desenho de uma porta. Então, para o judeu, o 8 simboliza e representa uma porta. E quando nós falamos de 8 chaves, eu estava preparando a palavra, eu falei, bom, se são 8 chaves é porque Deus tem uma porta aberta para esse culto de hoje aqui, para cada um que participar dele. Então quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, que nessa noite tem uma porta. Essa letra 8, número 8 é o Het em hebraico. Ele está sendo colocado aqui diante de você e você vai entrar por ela. E você vai passar por essa porta com as suas 8 chaves. E nós vamos orar. E você vai tocar esse manto, vai tocar em Jesus, vai tocar na palavra, vai receber o dunamis, vai receber a unção. Fique de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Obrigada pela visita. Se inscreva e deixe seu like no canal. E ative o sininho para você receber as notificações.